Bom, queridos leitores, estamos novamente aqui em contato virtual com vocês, o que para nós, né, Anderson, é motivo de muita alegria, a Alegria oportunidade enorme. que o progresso nos dá dessa interlocução com todos vocês. E hoje a gente vai fazer um programa no qual a primeira indagação que eu vou fazer, eu quero dizer aos leitores que eu tenho muito orgulho de estar ao lado do professor titular, mais jovem, professor de Direito Civil da UERJ, né, da nossa querida UERJ, tradicionalíssima, que foi conquistada com muita competência, muita dificuldade, é bom que os alunos saibam disso, né, da quantidade de transpiração para que a gente tenha o êxito. E o nosso querido doutor Anderson conquistou a titularidade com o tema atualíssimo, que é a questão do equilíbrio contratual. Essa busca que nós temos realmente que o contrato realize os seus fins. Você, meu querido Anderson, poderia dividir com a gente esse conteúdo? Com o maior prazer, Marco. Primeiro, o prazer e a honra são todos meus de estar aqui do seu lado. Você é meu querido amigo, um magistrado admirável e um profundo conhecedor de todos os temas dos quais você tratou no nosso Código Civil comentado. E um dos temas que eu tratei no Código foi justamente o do equilíbrio, que está situado na parte que cuida da teoria geral dos contratos. Eu acho, Marco, em primeiro lugar, que o princípio do equilíbrio contratual ele é um princípio um pouco maltratado no nosso sistema, porque quase todos os autores, quando tratam de direito dos contratos, eles apresentam os três chamados novos princípios do direito contratual. Falam da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Mas enquanto a função social do contrato eles especificam muito, tratam do artigo 421, enquanto a boa-fé eles especificam muito e tratam das várias figuras parcelares da boa-fé, como venire contra factum próprio, suppresso, etc., etc., quando chega na parte de falar do equilíbrio contratual, a maior parte dos autores se limita a citar os artigos do Código que tratam de revisão contratual e de lesão ao estado de perigo. Então vira um princípio assim, que ele é apresentado como princípio, mas que no seu conteúdo ele acaba sendo expresso através de regras que estão no Código. E a premissa da minha tese de titularidade foi justamente essa, quer dizer, se o equilíbrio contratual é de fato um princípio, ele precisa ter um papel que transcenda essas regras. Senão nem precisaria do princípio, as regras estão lá e basta isso. Então, a investigação que eu fiz ali foi justamente sobre qual é o papel, então, afinal, do equilíbrio contratual no direito brasileiro. E eu defendi nessa tese, que teve êxito, um concurso disputadíssimo, mas que eu tive a sorte de ser aprovado em primeiro lugar, foi justamente desenvolvendo qual é o papel desse princípio do equilíbrio contratual no direito brasileiro. E eu defendi ali um ponto que, de todos, há várias propostas e vários pontos interessantes, mas um ponto que eu acho central e que interessa muito ao leitor do nosso código é justamente a questão da revisão judicial do contrato. Não há dúvida hoje de que é cabível a revisão judicial de contratos desequilibrados. Mas o que tem acontecido na nossa jurisprudência é que essa revisão acaba sendo aplicada ou discutida muito em abstrato. Por quê? Por força da própria linguagem do artigo 478, que exige 4 requisitos para a revisão, quais sejam que a gente esteja falando de um contrato de execução continuada, ou melhor, cuja execução ainda esteja em curso, esse é o sentido da expressão que está ali, embora isso não fique muito claro no artigo, que haja uma onerosidade excessiva para uma das partes, que haja uma extrema vantagem para outra parte, e que tudo isso decorra de um evento extraordinário e imprevisível superveniente à celebração do contrato. Então, quando essas causas são apresentadas ao judiciário, normalmente os juízes ficam debatendo se aquele fato é ou não é extraordinário e imprevisível. Que é uma discussão assim, quase filosófica, às vezes. Né? Por exemplo, crise econômica de 2008. É um fato extraordinário e imprevisível. A gente que vai dizer é extraordinário e imprevisível porque ela teve proporções
não imagináveis. A gente vai dizer, não, os economistas anteciparam que ela ia acontecer. E fica uma discussão assim que tem muito pouco de jurídica. E o que eu proponho na minha tese? Que a gente faça um deslocamento do foco de atenção do evento extraordinário e imprevisível para o desequilíbrio real do contrato. Que tem relevo a isso. O que interessa é se os contratantes, quando contrataram, acabaram vivendo uma situação, por conta da economia do próprio contrato, que se tornou desproporcional. Perfeito. É isso que importa. O evento extraordinário e imprevisível ele só serve para excluir a possibilidade de que as próprias partes tenham atribuído esse risco a alguém. E aí é curioso, porque em todo o Código Civil, todo o sistema do nosso Código, o risco a assunção de risco é tratada como algo excepcional. Os contratos aleatórios, por exemplo, tem que haver expressa assunção daquele risco, deve ser explícito. Quando a gente trata de risco em contrato de seguro, a gente impõe, o Código impõe o dever de informar com boa fé e cria sanções fortes para não informação. Em todo o Código, o risco é tratado como algo que só se assume excepcionalmente. Aqui na revisão contratual, o legislador inverte um pouco a lógica e vai dizer assim, é você que tem que provar que o evento é extraordinário e imprevisível. Ok, dá para compreender qual é o papel do legislador, mas isso não pode virar o foco da discussão. O foco da discussão, no fundo, é se o contrato se desequilibrou ou não. Essa é que é a questão de relevo. Exatamente. Questão social relevante. Exatamente. E o que acontece no direito brasileiro, um pouco por influência do direito francês nisso, o direito alemão, por exemplo, já fez essa passagem, digamos assim, com a reforma das obrigações no BGB, no Código Civil Alemão. Mas no direito francês ainda é muito forte a ideia da teoria da imprevisão, que nasce lá nos contratos administrativos, não nos contratos civis. E aí essa ideia da imprevisão acabou influenciando a gente de tal forma que a nossa jurisprudência fica discutindo se o fato é imprevisível, se não é imprevisível, e às vezes acaba nem olhando para o contrato, nem olhando para ver o que aconteceu naquele contrato específico. Então, é uma tese destinada a fazer essa transferência de pesos, digamos assim, dar mais atenção ao contrato, entre outros aspectos. Mas é um tema objetivo. O aspecto objetivo e concreto daquele contrato específico. Porque também, às vezes, acontece, a gente tem precedentes em que a revisão é aplicada sem muito ver se o contrato realmente teve um desequilíbrio ou não, com base em argumentos de cenário. Houve uma crise econômica, então vamos revisar o contrato. Não, vamos ver se houve ali um desequilíbrio econômico real do contrato. E o outro aspecto que é importante, um último só para sublinhar, é a questão do comportamento das partes. Que, no tocante aos pleitos de reequilíbrio, observa-se muito pouco como as partes agiram. E tem se tornado comum no Brasil, na prática advocatícia, o argumento do desequilíbrio contratual surgir só em sede judicial depois que o credor está cobrando o devedor. Aí o devedor vai lá e se defende assim, não, eu não paguei, inclusive porque houve um desequilíbrio. É a invocação oportunista do desequilíbrio do contrato. Eu estou no contrato desequilibrado, eu guardo essa informação para mim. E não tento reequilibrar antes. Exatamente. Lá na frente eu vou tirar esse coelho da cartola. Uma defesa. Muitas vezes a gente sabe, mas construído pelo advogado. Muitas vezes a parte, o contratante nem achava que havia um desequilíbrio ali, mas por uma defesa advocatícia, o advogado está no seu papel, ele extrai esse argumento. Então, várias legislações do mundo, os códigos mais modernos, né, e várias leis de soft law, né, várias regras gerais, como os princípios do Unidoar e tal, eles preveem o seguinte, que diante de um desequilíbrio contratual, a parte que sofre o desequilíbrio, ela tem o dever de informar prontamente o outro lado. E se ela não fizer... Os contratos internacionais... Exatamente. Se ela não fizer, o direito dela se extingue. Preclui a possibilidade que ela tem de pleitear essa revisão. Então, isso é muito interessante. E ainda no aspecto comportamental, ao outro lado. Às vezes, o contratante vai lá e informa a contraparte, dizendo, olha, meu contrato está desequilibrado, vamos sentar aqui para renegociar. E a outra parte faz a estratégia do grilo, silêncio absoluto, né? Só ouve o cri-cri no fundo, né? Fica silêncio, nada diz, fica deixando aquela parte ali asfixiada pelo desequilíbrio contratual e
pensa assim, bom, se ele quiser reequilibrar, eu não vou fazer nada, ele vai precisar entrar em juízo, vai precisar propor uma ação, isso tem custo, é um desgaste, porque às vezes são partes que têm outras relações também. Falta colaboração. Falta colaboração. Então, de um lado... é um dever, né? Exatamente. De um lado, o contratante que sofre o desequilíbrio tem o dever de informar prontamente a contraparte, e de outro lado, a parte que é informada do desequilíbrio tem o que eu chamo na minha tese de o dever de renegociar. O que é o dever de renegociar? É o dever de revisar o contrato? Não, pode ser que não se chegue a um acordo. Mas ela tem o dever de receber informações da outra parte, solicitar essas informações, analisar essas informações e tentar efetivamente alguma solução contra a parte. Se não há acordo, não há acordo. Se ela acha que não há desequilíbrio, ok, mas ela não pode simplesmente ficar inerte, ficar silente, passivamente aguardando, jogando com o custo que a outra parte vai ter para propor uma ação. Então isso é que é o dever de renegociar, que para mim hoje está muito ligado à ideia de equilíbrio. Anderson, uma nova forma de nós interpretarmos e aplicarmos os negócios jurídicos, né? É verdade. E a gente realmente no Brasil ficou durante muito tempo sob a influência de um voluntarismo. Você estava falando, estava me recordando da obra de Arnoldo Medeiros da Fonseca, que vinculava a teoria da imprevisão ao fortuito. Claro. Que a gente ficou durante muito tempo assim, não, só se tiver um fortuito no contrato, como se fosse uma enchente, uma catástrofe, para poder reequilibrar. Quando você aqui nos ensina que o que interessa realmente é que aquela troca seja justa, que ela seja equilibrada, economicamente viável. É verdade, né? é verdade. Então, poxa, realmente... E quando a gente vê na prática, as partes, muitas vezes os grandes contratantes, estão fazendo isso já. Muitos contratos têm cláusula de renegociação. É um novo tempo. É muito interessante. Muito interessante. Agora, eu tenho uma pergunta para você também nesse novo tempo, que é uma discussão que já está aí há algum tempo, mas eu acho que tem uma utilidade prática imensa para a vida, para o dia a dia das pessoas, que é a discussão sobre a exclusão do condômino antissocial. Afinal de contas, qual é a sua visão sobre isso? O condômino antissocial ele pode ser excluído? Essa é uma questão muito polêmica, né? O Código Civil, o que ele faz? O leitor vai lá, pode consultar o artigo 1337, que ele vai encontrar no caput dizendo que o condômino que descumpre reiteradamente os seus deveres perante o condomínio, ele pode ser apenado com uma sanção de multa de até 5 vezes a cota condominial. E até aí está tudo bem, vamos dizer, já foi notificado algumas vezes para não colocar roupa molhada na varanda para secar. Isso ainda acontece. Já foi notificado várias vezes que não deve fazer festa no som alto a partir das 10 da noite, na forma da convenção, e até de algumas leis municipais. E ele vai. Rodinha de samba pode. Rodinha de samba é porque a rodinha de samba, na realidade, é bom para o condomínio. Claro. Eleva aquele local. Né? E ele descumpre reiteradamente os deveres. A sanção patrimonial também pode endireitá-lo, vamos dizer assim. Agora, o que me causa perplexidade é o parágrafo único, que diz assim, do 1337, se o condômino criar, veja, Anderson, insuportabilidade de convivência. Então, você tem um comando, né? Santiago Dantas aqui, carioca, nos ensinava que a norma perfeita, a gente aprende isso na faculdade, ela tem que ter comando e sanção. E que entre o comando e a sanção tem que ter uma lógica. Você determina, se o sujeito não faz, aí sofre uma sanção. Então, você vê assim a norma. Se o condômino criar insuportabilidade de convivência, diz a lei, será apenado com 10 vezes o valor da cota condominial. Aí continua a lei falando, até ulterior deliberação da Assembleia. Então, patrimonializaram demais uma questão que envolve a convivência harmônica que deve existir dentro de um condomínio. A gente fica a imaginar um condômino com bastante recurso, e isso acontece, bastante recurso financeiro, ele tem as duas coberturas do edifício, faz festas altas horas da noite. E aquela cota condominial,
X reais, que para ele não é nada. 2/3 dos condôminos se reúnem em uma assembleia designada para aquilo, contratam um advogado, porque tem que ter ampla defesa, contraditório, a convocação específica, que também tem custo, dependendo do condomínio. O custo pessoal dos condôminos saírem do trabalho correndo, porque hoje aquele condômino vai ser, de alguma forma, sancionado. Aí consegue 10 vezes. Ele vai lá, paga, e ainda diz assim para a Assembleia, ó, tá pago e amanhã tem festa. É a rave. Quer dizer, o problema não foi solucionado. E a gente vê, você sabe muito bem disso, várias legislações em outros países em que você tem a possibilidade de interdição temporária, como uma primeira sanção, 6 meses, e até mesmo a interdição definitiva. Vozes se levantam dizendo assim, isso ofende o direito de propriedade. Nós sabemos que tanto a propriedade quanto a sua função social, elas estão harmonicamente postas como garantia fundamental e princípio da ordem econômica. Não há uma supremacia de um em relação ao outro. Função social da propriedade é conteúdo. Nos ensina o ministro Eros Roberto Grau. Função social não é limite, é conteúdo. Então, pode alugar? Pode. Pode vender? Pode. Pode dar incomodado? Pode. Só não pode, depois de algo tão grave que a Assembleia tenha entendido, morar ali. E também fala assim, mas olha, isso pode fomentar uma discriminação. A gente está vivendo um momento difícil, de intolerâncias, de opiniões, intolerâncias ideológicas. O nosso código, com toda, sem querer destacar o nosso código, mas ele merece esse elogio que eu vou dar. Nós temos opiniões diversas postas no código e convivemos harmonicamente. Por exemplo, um autor, o nosso querido José Fernando Simão, ele não concorda com a exclusão do condômino antissocial e ele cuidou maravilhosamente do livro das sucessões, né? Então, há uma preocupação disso ser um instrumento de discriminação, de intolerância por opção sexual, tolerância religiosa. Eu tenho esse medo. Por isso que a experiência de vários países é a seguinte: previsão na convenção, a Assembleia Autorizativa, a ação judicial. Tem que ter ação judicial. E nós estamos assistindo no Brasil algumas liminares, Anderson, sendo deferidas para exclusão imediata, em 15 dias, daquele condômino. Casos de violência sexual no playground, casos de agressão física, animais violentos no prédio. Então, para questões extraordinárias, medidas extraordinárias. Outro ponto que colocam, mas aqui não tem previsão legal. Na Espanha tem. Em alguns estados americanos tem, no Brasil não tem. Eu digo que isso é falso. Primeiro que a função social da propriedade já é o suficiente para incidir imediatamente com o princípio nas relações privadas. Vários exemplos. Em associações, por exemplo. Em associações, nós vemos a incidência da não discriminação resolvendo um conflito associativo, né? E de mais a mais, o rabicho lá, vamos chamar assim, do parágrafo único do 1337, ele diz, até ulterior deliberação da Assembleia. Então, a Assembleia, 5 vezes, não resolveu. 5 vezes o valor da cota. 10 vezes o valor da cota. Não resolveu. Ora, a próxima deliberação, interdição da unidade autônoma. Sabe-se lá o que está acontecendo. Ação judicial, contraditório, o juiz vai ser chamado a resolver esse conflito. Eu sou favorável à desjudicialização de várias questões, assim como sou igualmente favorável à judicialização de outras. E o juiz está aí para resolver questão grave, aguda. Essa é uma delas. Ver a seriedade da demanda para que isso não vire, evidentemente,
uma intolerância. Claro. E aí a presença do Poder Judiciário nisso. Né? Participação Serve dos de controle advogados fiscal. e do juiz. Claro. Né?